Muito bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, desenterrou um projeto de lei que determina a proibição da homologação de delação premiada de pessoas que estejam presas. É isso aí, ele desenterrou o projeto que proíbe a homologação de delação de quem está preso. A movimentação de Lira pode derrubar a delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que colocou o ex-presidente na mira de investigações da Polícia Federal. A proposta foi apresentada em 2016 pelo então deputado Vadir Damus, do PT, que atualmente comanda a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a Senacom. Então, se você não está entendendo, vou simplificar. O Lira tenta blindar o Bolsonaro com um projeto antigo do PT, que tentava, na época da Lava Jato, blindar o Lula. Olha o bolsopetismo aí, gente. Mais uma vez. Eles se uniram no Congresso, no Executivo, para afrouxar a legislação penal, para afrouxar a lei de improbidade administrativa, tudo com a ajuda do Arthur Lira também. E agora tem mais essa possibilidade de se acabar com a delação de quem já está preso. O texto também estabelece que uma denúncia criminal não pode ser baseada unicamente em declarações de um delator. A elaboração do projeto foi uma reação de petistas à Lava Jato. Lira incluiu ontem na pauta do plenário da Câmara o requerimento de urgência para o projeto, mas a sessão foi encerrada sem que a ferramenta para acelerar a tramitação do texto fosse apreciada pelos parlamentares. E isso aconteceu porque a Luísa Erundina, deputada federal de 89 anos, do PSOL de São Paulo, passou mal numa comissão da Câmara dos Deputados. Isso foi informado ali para os parlamentares. Depois teve uma outra briga ali entre dois parlamentares, e aí era confusão demais. Chegou a notícia de que ela tinha ido para o hospital, para uma área ali sensível, e resolveram acabar a sessão. Talvez, se essas coisas não tivessem acontecido ontem, já se teria aprovado essa medida aí de blindagem geral, né? Porque a impunidade, o medo de cadeia une todo mundo lá, nessa cúpula da política brasileira. A proposta apresentada por Vadir Damus diz o seguinte, abre aspas, a medida se justifica para preservar o caráter voluntário do Instituto e para evitar que a prisão cautelar seja utilizada como instrumento psicológico de pressão sobre o acusado ou indiciado, o que fere a dignidade da pessoa humana, alicerce do Estado Democrático de Direito. É imperioso evitar vazamentos que podem resultar e resultam em pré-julgamentos que destroem a honra e a intimidade da pessoa submetida à persecução penal. Fecho aspas. Isso era o que dizia o texto do Vadir Damus, lá atrás, 2016, há 8 anos, época em que a Lava Jato estava mostrando ali os esquemas de corrupção envolvendo o PT. E eu quero até lembrar que o Vadir Damus, braço direito do Lula, foi colocado no Congresso Nacional pelo Lula, porque o Vadir Damus não se elegeu diretamente. Ele era suplente de um deputado, Fabiano Horta. O Lula pediu ao então prefeito, e hoje de novo prefeito, do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para abrir uma vaga numa secretaria para que o Horta fosse deslocado para lá, era o titular da vaga de deputado federal no Congresso. Isso aconteceu, Eduardo Paes falou, tá bom, presidente, leva essa secretaria aqui. O Lula tirou lá a titularidade do Horta e o Vadir Damus assumiu, porque o Lula estava querendo alguém que o defendesse lá com unhas e dentes, omitindo, evidentemente, todas as informações inconvenientes. Era a época da CPI da Petrobras, o PT até tirou o Afonso Florence lá da CPI para colocar o Vadir Damus, e aí ele começou a fazer tudo aquilo que os petistas fazem, tentar melar as investigações anticorrupção e vociferar lá no parlamento contra investigadores, contra juízes, etc. Então, só para lembrar o contexto em que esse projeto foi apresentado, e agora é do interesse do bolsonarismo, né? Com a possibilidade de blindagem de Bolsonaro, petistas mudaram de posição sobre o texto. Olha só que curioso. Você vê que as pessoas podem ter determinadas posições por princípios. Você é a favor de que se possa fazer delação premiada com quem já está preso. Não, você é contra que se possa fazer isso. Agora, se você é a favor ou contra, em razão de algum princípio, ele não se modifica conforme a conveniência. Porque agora tem uma pessoa encalacrada com a justiça, eu quero. Não, agora é o rival? Então não quero mais. É assim lá na política brasileira.
eu já vou aqui esclarecer minha opinião, meus argumentos e como eles continuam constantes. E segundo o jornal o Globo, em conversa no cafezinho da Câmara, o Lira ironizou comentários de deputados lulistas e disse: vocês eram a favor disso, agora são contra? Quer dizer, o Lira até ironiza, até se faz piada quando se quer tocar uma pauta sem um debate público aprofundado, com urgência, na calada da noite, em cima da hora de supetão, não havia grandes artigos na imprensa, debate na rede social, nada a respeito desse projeto. Ele foi desengavetado para tentar ser aprovado rapidamente naquela tratorada do Arthur Lira. E ainda está fazendo troça. Então vamos lembrar uma coisa aqui, só para organizar um pouco o debate. A acusação dos detratores da Lava Jato é de que a Lava Jato fazia delação premiada com quem estava preso. Na verdade, a maioria das delações premiadas, fechadas no âmbito da Lava Jato, foi com pessoas soltas. Havia gente presa, algumas, mas a maioria foi com gente solta. O Joesley Batista estava solto, o próprio Emílio Odebrecht estava solto, o Marcelo Odebrecht estava preso. Estava em prisão preventiva porque havia os pré-requisitos para a prisão preventiva. Havia indícios de risco de destruição de prova, porque na investigação sobre a Odebrecht eles tinham aparecido, e a gente noticiou isso fartamente naquela época. Então, se você deixa de prender, o que acontece em determinados casos se houver indícios? O sujeito pode fugir, o sujeito pode destruir prova, o sujeito pode coagir testemunha, o sujeito pode tentar melar a investigação sobre ele. E os políticos, evidentemente, querem deixar margem para que eles não sejam presos, né? Então, quer dizer, se você escolhe não prender e depois espera a delação, você tem o risco de que a investigação seja atrapalhada por aquelas pessoas. Então, assim, tem efeitos práticos que eu considero ruins se você for tomar essa medida aí, que é tomada conforme a conveniência dos políticos. Então, o sujeito está lá na cadeia e percebeu que a situação está complicada para ele, que é melhor ele entregar os cúmplices, ele sabe os crimes que cometeu e sabe os crimes que seus cúmplices cometeram, ele faz a delação. É óbvio que isso pode passar por uma análise, por algum tipo de crivo, para ver se nada está sendo forçado e tal. Que essa alegação se banalizou, porque o Emílio Odebrecht, que estava lá rindo no depoimento de delação premiada, disse que estava sob tortura, sob coação, etc. Publicou livro a respeito disso, e eu tive que mostrar no X, o antigo Twitter, o vídeo dele rindo. Isso está sendo usado em colunas aí ao longo desses últimos meses. Mas, assim, eu defendo que se avalie cada caso específico, se pode estabelecer determinados critérios, mas que se possa. Agora, não vamos distorcer ou mentir sobre os fatos históricos. E está aí, Graeb, o duplo padrão e a hipocrisia dos petistas, pelo menos. É enlouquecedor, né, Felipe? É enlouquecedor. Porque aquele tipo de jogada, como você bem observou, feita na calada da noite, que, assim, tornaria quase que desnecessária, por exemplo, toda a campanha em nome da anistia, pelo menos no caso do Jair Bolsonaro. Os coitadinhos do golpe, muito entre aspas aqui, continuariam precisando da tal da anistia que a direita bolsonarista quer inventar. Mas o Bolsonaro poderia sair livre e contente caso uma medida como essa fosse aprovada. Em benefício do réu, então as coisas em direito penal, as coisas que em tese beneficiam o criminoso, podem retroagir. É só aquilo que é em desfavor do acusado, né, que não pode retroagir de maneira nenhuma. Então, assim, você abriria um atalho extraordinário para levar tudo ao chão. Uma solução, obviamente, casuística, tirada da gaveta para este momento. E que, óbvio, estenderia os seus efeitos em direção ao futuro, à eternidade, facilitando a vida de todo mundo
que comete crime de colarinho branco e crime de corrupção. Porque, vamos repetir, delação premiada é uma ferramenta utilizada não para qualquer crime de esquina, mas para aqueles crimes que dificilmente conseguem ser desvendados se um dos envolvidos na maracutaia não abrir a boca. É crime que envolve todo tipo de ocultação de grana, é crime que envolve hierarquia. Quem puxa o gatilho, assim, de maneira metafórica, né? Em geral, é o pé rapado. Quem mais se beneficia do crime é um cara que não aparece, que está lá em cima, mandando que as coisas sejam feitas. A delação é uma ferramenta preciosa, indispensável no combate a crime de colarinho branco, crime de lavagem de dinheiro, crime de ocultação, enfim. Então, você estaria dando a turma que tem muitos operadores, né, Graeb? Perdão, a turma que tem muitos operadores se interessa muito com esse tipo de medida, né? Por esse tipo de medida. Porque você dificulta a chegada aos mandantes. Esse que é o ponto. Quer dizer, o sujeito fica preso porque tem risco de destruição de prova, tem risco de coação de testemunha, etc. Aí não pode. Se ele quiser fazer delação premiada, o Estado tem que dizer, não quero ouvir, não quero ver, não quero ouvir, não quero que você diga para mim quem é que é o mandante dos crimes em que você está envolvido, quais são os seus cúmplices, etc., porque senão vão dizer que eu estou coagindo o senhor. Então, eu vou aqui fechar os meus ouvidos, não adianta você falar. É como se fosse Exato. Isso. Então, assim, eu não posso defender algo assim. É perfeita a sua observação, porque, veja, essa proposta do Vadidamus parte do princípio de que sempre a prisão preventiva que acontece no meio de uma investigação servirá como uma ferramenta de pressão para que o cara delate. Às vezes não, às vezes, como você estava dizendo, a prisão ela é absolutamente indispensável por outras razões. Exatamente. Para evitar que o cara intimide testemunha, para evitar que o cara dê sumiço em prova, para evitar que o cara fuja. Certo? Isso você não pode criar uma limitação em abstrato. Tá preso, não pode. É preciso observar as circunstâncias de cada caso. Isso tem que ser deixado a cargo do judiciário, de quem está cuidando daquele caso. Não é o iluminado do Vadidamus que vai saber de todas as circunstâncias em que os crimes são cometidos no Brasil. Então isso é casuísmo, é falcatrua para livrar bandido da cadeia. Bandido de alto coturno, não é bandido pé de chinelo. É bandido que está metido na política, é bandido que está metido nas finanças, é bandido que ocupa a posição de presidência e comando em grandes empresas bilionárias, multinacionais, aquelas que têm grana para sair por aí corrompendo funcionário público e outras pessoas. Então, é um absurdo que isso seja posto em discussão e o Arthur Lira mostra as suas cores ao tentar aprovar esse treco na surdina, na calada da noite. É coisa de gatuno isso. E olha só, Madá, o momento em que isso acontece. Momento em que nós soubemos, e as investigações continuam tentando concluir, que os irmãos Brazão estavam ligados ao assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do seu motorista Anderson Gomes. E vários dos elementos para se chegar a esses que foram apontados como mandantes vieram da delação premiada do miliciano Rony Lessa, executor da vereadora, que estava preso. Fechou delação premiada quando estava preso. Então, quer dizer, eles pensam muito neles, nos crimes de colarinho branco, de corrupção, etc., mas isso vale para tudo.
Então, você descobre que um miliciano matou uma pessoa, uma mulher. Ele, obviamente, tem que ser enjaulado, porque é uma pessoa que não pode conviver em sociedade. É um risco para a sociedade, é um risco para a investigação. E aí, se ele quiser contar quem foi que contratou ele como assassino de aluguel para cometer aquele homicídio, o Estado tem que falar assim: ah, não, eu não quero ouvir você me dizer quem foi o mandante desse crime, porque senão vão dizer que eu estou coagindo o senhor, mantendo o senhor preso. Imagine outros casos de violência contra a mulher, casos de estupradores, casos de pessoas que possam delatar comparsas. Eu não vejo por onde se defender isso, é muito mais pela conveniência ali da classe política. Mas, Madá, você tem todo o direito aqui de delatar quem você quiser. Vai lá. Olha, eu fui fazer até uma pesquisa aqui sobre o Instituto da Plea Bargain, que é a delação premiada. Ela é um instituto que ela vem da Common Law. Common Law, nós temos 2 tipos de direito. A Common Law, que é dos países ligados à Inglaterra, dos Estados Unidos, da Inglaterra, e você tem o direito romano-germânico, que é o nosso. A Plea Bargain, a delação premiada, ela surge no âmbito da Common Law, e sem ela, a Common Law não é nem possível. E aí você tem hoje ela regulamentada, por exemplo, em todos os 27 países da União Europeia também. E a minha pergunta sobre tudo isso é: de qual modelo jurídico se retirou a regra da delação premiada ter alguma relação com a pessoa estar presa ou estar solta? De onde que tiraram isso? É uma coisa que eu não sei. Não existe em nenhum modelo do mundo a diferenciação entre a pessoa estar presa ou solta, sabia? Eu sei responder. Não existe em nenhum modelo do mundo. Essa que é a coisa do casuísmo da legislação penal que se faz aqui no Brasil, que é algo absolutamente irresponsável, porque assim, agora está se discutindo. Ah, mas é justo o réu preso delatar? Não é justo. E eu pergunto, onde no mundo isso é um critério? Isso não é um critério. As delações premiadas, por exemplo, no que difere a delação premiada do Brasil da delação premiada dos Estados Unidos? Eu me lembro que teve um seminário disso muito interessante. Logo que o ministro Alexandre de Moraes tomou posse, foi lá no Instituto FHC, tinha gente do mundo inteiro discutindo, tem algumas diferenças. Por exemplo, nos Estados Unidos, quando você faz a delação premiada, você pode fazer com o cara preso muitos anos, sabia? Só que quem está delatando antes até da denúncia, o cara ele chega e ele entrega para a polícia antes de ter um inquérito, ele que inicia. Aí a delação premiada, vamos dizer, o câmbio está lá no teto. Se o cara está 5 anos preso, já é pouquinha coisa que vão oferecer para ele, se aquela investigação já andou muito. Nos Estados Unidos, a palavra do delator tem valor de prova. Aqui não, porque aqui você pode mentir para se salvar. Você não é obrigado a dizer a verdade. Lá você é perjúrio. É um crime você dizer a mentira. Depois tem o que você pode negociar. Aqui no Brasil, a ação penal terá de ser oferecida, mesmo com a delação, e tem um limite. Você pode tirar 2/3 da pena, você pode mover isso, você pode mover aquilo. Nos Estados Unidos, não precisa nem fazer a denúncia. Pode-se chegar a um acordo que, olha, ele entregou aqui, nós não vamos nem fazer denúncia penal e pode oferecer, assim, perdão total, pode oferecer o que quiser. O promotor, ele é livre para oferecer o que for necessário para desbaratar aquelas quadrilhas, porque a delação premiada ela tem a ver com crime organizado, seja ele de corrupção ou de criminalidade comum. Fui ver aqui, na União Europeia, que os países têm o direito mais parecido com o nosso, quais são as diferenças de delação premiada? Então é o seguinte, tem 3 diferenças básicas entre os modelos. As diferenças são, se a delação premiada, ela se aplica a todos os crimes, incluindo os mais severos, ou não. Se ele mesmo delatando, só se aplica aos crimes menores e o mais severo ele tem de cumprir. Então, ele confessa tudo e os menores saem da ficha dele. Depois, se
o réu precisa ser representado por advogado de defesa. Na União Europeia, nas democracias liberais, nós nem somos uma democracia liberal, nós somos uma democracia eleitoral só. Lá, em vários casos, não precisa nem ter o advogado para fazer delação premiada. Correto? E a terceira coisa é que tipo de barganha pode ser feita com o promotor. Então, em alguns lugares tem limitação, como tem aqui no Brasil, em outros não. Em nenhum, estar preso ou estar solto é algo relevante para a delação premiada. Então, eu acho que isso é que tem de ser colocado para os nossos parlamentares, que tenham um mínimo de seriedade ao mexer na lei penal. Porque o que eles estão mexendo aqui, de olho no deles, de olho, se o cara for preso, ele entrega o corrupto, essa mesma delação premiada é a delação premiada que vale para traficante, para rede de pornografia infantil, para rede de venda de armas, para rede de tráfico de órgãos, para rede de tráfico de pessoas. Então, vamos dizer que alguém vai delatar tráfico de órgãos, não pode mais delatar porque já está preso? O cara é assassino e ele sabe da rede de tráfico de órgãos. Ele não pode delatar outro crime porque ele está preso? Esse mínimo de seriedade tem que ser cobrado dos nossos parlamentares e a gente não pode ficar refém de discussões que são completamente artificiais. Essa discussão sobre delatar preso ou delatar solto, a gente tem que tratar no máximo com presta atenção, porque é muito ridículo. Aliás, é por isso que eles estão discutindo na calada da noite. Porque é muito ridículo fazer uma lei que não tem nexo nenhum, não tem modelo internacional, não tem compromisso nenhum com enfrentar a criminalidade no Brasil. Pelo contrário, né? Compromisso é com a blindagem e com a autoproteção coletiva dos grupos aliados ali no Congresso Nacional. Eu brinquei que eu tenho a resposta, que a Amada perguntou de onde que eles tiraram, é porque assim, isso surgiu quando os delatores que estavam envolvidos no Petrolão começaram a contar os podres, seja do Lula, seja dos demais petistas. E aí, como é que se reage na política quando alguém está lá dizendo um monte de verdades inconvenientes a seu respeito e você não tem como calar aquela pessoa? Se diz que aquela pessoa está sendo coagida, que ela está sendo torturada, que quando oferecem benefícios para ela, a pessoa entrega até a mãe, então que nada daquilo que ela está falando é verdade, e a gente precisa parar de permitir delação com quem está preso, porque senão as pessoas começam a falar essas barbaridades. Imagine se ele, aquele, recebemos propina em forma e reforma de imóvel, se recebemos milhões de suborno em contratos públicos que empresários de fora do estado estavam querendo abocanhar enquanto a gente estava aqui vendendo favores e influências. É isso que está na gênese dessa medida, a tentativa de você contornar uma situação comprometedora porque os delatores estavam entregando esses políticos. E agora, claro, o bolsonarismo fica ali caladinho, torcendo para que o Lira consiga emplacar, porque interessa ao Bolsonaro, que ajudou o Lula nessa formação da Frente Ampla pela impunidade. Qualquer hora a gente tem que resgatar aqui o vídeo do Bolsonaro falando: se o Cássio Nunes Marques tiver que votar a favor do Lula, que vote. Desde quando todas as acusações são feitas contra alguém são verdadeiras? E o Cássio Nunes Marques votou no plenário, fez uma cena ali na turma, mas no plenário votou para legitimar o julgamento na segunda turma da suspeição de Sérgio Moro, que contribuiu para que o caso do Lula voltasse mais casas, né? E depois fosse extinto por prescrição quando foi encaminhado para Brasília. Esse é o Bolsonaro que ajudou a blindar o Toffoli, sabotando a CPI da Lava Toga. Esse é o Bolsonaro que, ao contrário da recomendação do seu então ministro Sérgio Moro, sancionou os jabutis no pacote originalmente anticrime, que já era a restrição à delação premiada, porque naquele item se previa que o delator não poderia contar a respeito de outros crimes, somente do crime no qual estava envolvido o processo, etc., no começo da situação, restrição à prisão preventiva e a criação da figura do juiz de garantia. Então, assim, o bolsonarismo tem esse interesse na blindagem, na impunidade.
E não falta massa de manobra para acreditar nas mesmas coisas que as massas de manobras petistas acreditavam, que delatores estão inventando tudo, que é uma perseguição, seja do sistema de um lado, das elites do outro. É assim. Não, as elites estavam aí unidas no Petrolão a essa turma que criou esse projeto. Diga, Madá. Só uma coisa, esse projeto novo, ele fala que não basta a palavra do delator, que precisa de provas. Já é assim, tá? Já é assim. Já os ministros foi do assim. STF defendem isso o tempo todo. Não, mas isso já é assim. No Instituto da Delação Premiada Brasileira, ele já é assim e desde sempre ele já foi assim. Porque é diferente, por exemplo, na common law, que você pode... a delação premiada pode resultar o seguinte, o cara te delata e não vai ter nem o processo contra ele. Aqui não pode, aqui você tem que abrir o processo e perdoar, entendeu? Aqui no Brasil, você tem o direito de mentir se você for réu. Você não precisa falar a verdade se a verdade te incrimina, de acordo com a lei brasileira. Então, por isso, o Instituto da Delação Premiada jamais contou apenas com a palavra do réu, porque a própria lei diz que o réu pode mentir. Onde tem a common law, você não pode mentir, nem como réu e nem como testemunha. De jeito nenhum você pode mentir, que aí é um crime que se chama perjúrio, que é mentir para a justiça. Mas ainda assim, lá, quando você chega no ponto da delação, você já tem uma investigação mais adiantada. E aí a delação ela se encaixa nos elementos investigativos de antes. Aqui, o cara pode ter mentido. Então, ele fala uma delação inteira, aquilo só vai ser homologado pelo Ministério Público e pelo juiz se tiver as provas. Já é assim. E isso é aquela tentativa de fazer espuma, de criar uma narrativa, uma ideia de que é possível alguém chegar lá, contar um monte de mentira porque foi torturado e não tem prova nenhuma e não sei o quê, que ele estava preso, que isso e aquilo, e vai resultar numa condenação. Isso não é possível, isso só é possível se houver conivência do juiz, que homologa, porque não é isso que está previsto na lei da delação premiada brasileira. O que o delator diz só é válido se e quando corroborado por prova. E o que eu achei curioso, Graev, foi a declaração da Jandira Fegali, PCdoB do Rio de Janeiro, ela que é uma aliada histórica do Lula. Aspas, precisamos suspender a sessão e discutir melhor essa pauta explosiva de hoje. Não podemos aprovar um assunto assim de forma assodada. Fecho aspas. Se fosse 8 anos atrás, eles estavam aprovando na calada da noite, estavam doidos para tentar bloquear de alguma forma aquelas delações que comprometiam o lado deles. Agora, peraí, vai ajudar o Bolsonaro, então vamos pensar, peraí, deixa reunir com o Lula para ver se o Lula quer ajudar o Bolsonaro ou não quer, e o quanto que quer. Já está inelegível o Bolsonaro, interessa para o Lula que o Bolsonaro seja preso? Ou o Bolsonaro vai acabar se vitimizando como Lula, vai acabar ficando com mais poder ainda, é melhor ficar solto, porém inelegível. Tem isso, né, Greg? O Lula vai querer o Bolsonaro preso ou solto? O que você acha? É um raciocínio absolutamente guiado pela política, sem qualquer outra consideração pelo mundo que está em volta. Tudo que vale, tudo que existe é aquilo que está em Brasília. Não está em Brasília, não importa. Né? É assim que funciona a cabeça dos nossos parlamentares. E aí é tudo farinha do mesmo saco. Basicamente. Eu só quero chamar a atenção para coisas importantes que você e a Amadá mencionaram nessa discussão. Que é o seguinte, eu disse que a delação premiada é muito importante para investigar crime de colarinho branco, né, aqueles crimes complexos. Não, é importante para isso, mas é igualmente significativo para lidar com crime organizado. Você mencionou o caso dos Brasão, a Amadá mencionou todos esses tipos de gangue que fazem as coisas mais diabólicas possíveis. Né? E muitas vezes, sem ter acesso ao cara que está ali dentro da estrutura e que decide abrir a boca, você não consegue desbaratar a trupe que está fazendo tráfico de drogas, pornografia infantil e etc, etc, etc. Então, sobretudo a bancada da segurança pública, se for fiel aos seus valores
e não apenas a conveniência política, não pode de maneira nenhuma endossar essa ideia, porque vai estar dando um tirambaço no peito do combate ao crime organizado e do crime de colarinho branco.